É uma honra, uma alegria muito grande estar esta noite moderando uma mesa de tão grande magnitude, junto a colegas que são reconhecidos e respeitados nacionalmente, como a doutora Maria do Carmo e doutor Manuel Álvaro. É uma honra esse tema que sempre interessa a todos, que é motivo de muitos estudos, motivo de muitas pesquisas, e a cada dia que passa ficamos sabendo mais um pouco, não é? Os artigos sempre sendo mais interessantes e nos ensinando bastante. Então, hoje, não é, sabemos que a microbiota, devido às suas funções importantes, metabólicas, imunológicas, ela já é considerada um órgão. Olha a grandeza disso tudo, não é, minha gente? Então, é uma alegria os probióticos, a cada dia que se relaciona com mais e mais patologias, doenças, até nas neuropsiquiátricas, que há muitos estudos sobre isso, os probióticos se relacionando com as diarreias junto a antibióticos, causada por antibióticos, as diarreias infecciosas e muito mais. Então, estamos aqui com a nobre doutora Maria do Carmo Passos, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora pela Universidade de Harvard, ex-presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro efetivo da AGA, American Gastroenterology Association. Com a palavra, a doutora Maria do Carmo, é uma alegria muito grande ouvi-la e tê-la aqui conosco. Libera o som, Maria do Carmo. Está bloqueado o som. O som, Maria do Carmo. Obrigada, James. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito lisonjeada com o convite para ir a Maceió. Infelizmente, não conseguimos ir ainda o presencial, mas com certeza iremos aí em breve. E rever amigos, mesmo de longe, é sempre bom, né? Estou vendo aqui o Dr. Manuel, James, a Marta e tantos outros que a gente gosta tanto. Eu estou só compartilhando aqui. Já testamos, deu certo, agora tem que dar, né? Está dizendo aqui que não é possível compartilhar. Nós estávamos com a... Como é que ela chama, Marta? Júlia. Oi, doutora Maria do Carmo. Júlia, aqui agora nesse link, porque a gente estava em outro, né? Uhum. Falando que você precisa permitir o compartilhamento. Eu estou permitindo. Da outra vez não teve essa tela. Será que você colocou janela em vez de guia? Não, colocou no tela, igual eu pus lá. Permitir Talvez... o compartilhamento da tela. Permitir. Talvez você precise clicar na miniatura e depois permitir. Não, igual eu fiz o nosso teste. Puxa vida. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Certo, tranquilo. De repente começa de novo, novamente, né? De repente eu entro, Ele está dando essa mensagem que não dava no outro link, entendeu? O outro que a gente está... Aqui para mim não aparece nenhuma... Problema. Eu vou sair e volto imediato. Tá. Quer testar a sua, doutor Manuel? Eu queria. Para ver se é um problema da chamada, de repente, né? Ou se é do dispositivo da doutora Maria do Carmo. Windows. Deixa eu compartilhar. Vocês veem a minha? Sim. Tá vendo? Sim, perfeito. Então, a minha tá ok. Provavelmente algum problema que ela fez diferente lá. Ok. Professora Maria do Carmo, se você abrir e apresentar, aí tem um quadradinho que tem Windows. Você clica no Windows, que automaticamente ele cola a sua apresentação. Você conseguiu? Não, o meu não tem, não. O que aparece para a senhora? Aparece guia do Chrome, janela e tela cheia? Janela, tela cheia e não permitir.
Permitir que o Google compartilhe a sua tela? Sim. Permitir o compartilhamento da tela, igual eu fiz lá. De repente, em vez da tela, tenta a janela. Aí você tenta a janela específica da sua apresentação. Vou tentar. Tem como usar aquele outro link, não? Eu não acredito que o problema seja o link, mas aí teria um problema porque todas as pessoas que se inscreveram receberam este link, né? Professora, você quer que eu vá apresentando e vai tentando solucionar essa? Por favor, professor Manuel, por favor. Eu Então, acho que não é daqui, não. Eu, sinceramente, porque eu não tenho nunca problema apresentando. A sua apresentação já está aberta no computador? Tá. E tentando por janela, a senhora não tá aparecendo. Nem janela, nem tela. Professor Manuel, conseguiu? Eu consigo. Então, comece, por favor, né? Pode ser? Tá, já. Pode. Eu vou tentar solucionar aqui com a... Todos estão vendo aí? Estamos. Tá claro? Sim. Está bem claro. Está bem claro, está ótimo. Muito bem. Sim, está claro. Eu vou tomar a liberdade, professora, já que houve esse probleminha aí nessa passagem virtual, que é muito chato, realmente, viu? Bem, eu primeiro gostaria de agradecer à doutora Marta esse convite de estar aqui com vocês e revê-los virtualmente, né? Uma vez que a gente, morando na mesma cidade, você não consegue ver os amigos. E aí nós vamos trabalhar e vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência e experiência com o transplante de microbiota intestinal, o transplante de microbiota fecal. Nós vamos ter aplicabilidade clínica, técnica e resultados. Então, eu preparei aqui uma agenda para a gente seguir, para tentar mostrar para vocês e para os colegas que não estão vivenciando isso no dia a dia, né, não teria o caso clínico, mas seriam os conceitos, o que ele representa para nós, as funções da microbiota, os fatores que afetam a microbiota intestinal e a composição da microbiota intestinal. Bem, o conceito de microbiota, né, vocês têm o microbioma humano, que é o conjunto de micro-organismos, todos. Nós somos uma verdadeira bactéria gigante. O microbioma seria a respeito dos genes que constituem essas bactérias, né? E o grupo de bactérias, o microbiota, que vive em determinado local, a gente denomina microbiota. Então, essa microbiota pode ser da pele, do aparelho digestivo, da vagina, do aparelho respiratório, enfim, todo o nosso corpo é banhado por bactérias. E essa distribuição da microbiota no aparelho digestivo, começando pela boca, né, que começa toda a microbiota bucal, né, as crianças, até no neonatal, existem alguns trabalhos mostrando que a microbiota bucal tem uma semelhança muito grande com a microbiota da placenta da mãe. Então, mostrando que essa microbiota já nasce, antes da criança nascer, adquirir essa microbiota no dia a dia dela. Então, no duodeno, começa no estômago, você vê aí 10 colônias formadoras de colônias, e você vê no estômago tem menos, duodeno, e à medida que vai aumentando, vai chegando na parte distal, ele vai aumentando essa quantidade de bactérias. Então, um marco importante nesse estudo do microbioma foi justamente um pool de universidades nos Estados Unidos, em torno de 80 universidades, que se reuniram e toparam esse empreendimento, esse desafio de identificar os micro-organismos existentes no corpo humano, né? O resultado disso foram cerca de 100 trilhões de micro-organismos e mais de 10 mil espécies microbianas, né? E as pesquisas têm mostrado que a microbiota e o microbioma estão relacionados no desenvolvimento de afecções vinculadas à patologia do aparelho digestivo, neurológico, imunológico, enfim, e mesmo comportamental, né? Então, isso é uma coisa que foi um divisor de águas no estudo da microbiota e do microbioma. E quais seriam as funções dessa microbiota? Qual a importância dessa microbiota? Hoje, a microbiota é considerado quase que um segundo órgão, né? Então, diz que é um segundo cérebro, porque elas têm um potencial muito grande, né, de digerir os alimentos do estômago, e quando o estômago e o intestino delgado não são capazes de fazê-lo.
auxiliam na produção de algumas vitaminas, né? E uma coisa muito interessante é que 90% da serotonina do nosso corpo é produzido no nosso intestino. Então, isso tem muito a ver com o nosso humor. Então, no caso, os neurotransmissores estão muito vinculados com o aparelho digestivo, principalmente o intestino delgado, que está vinculado a isso, essa formação desses neurotransmissores. Eles também combatem essa microbiota, elas são responsáveis para manter essa integridade da mucosa intestinal. É uma barreira, né? Evitando um aumento da permeabilidade, fazendo com que haja uma condução das bactérias do lume intestinal para dentro do aparelho, do caso sistêmico, da corrente sanguínea, né? Estima-se que em torno de 70% do nosso sistema imunológico encontra-se no trato gastrointestinal. Daí começa a importância das doenças imunológicas justamente estarem vinculadas de alguma forma com a microbiota do aparelho digestivo. E ela também tem uma ação muito importante da homeostase, né, que a gente chama de eubiose, quando existe o equilíbrio entre as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. E, com isso, asseguram a função digestiva adequada. E quais seriam os fatores que alterariam essa microbiota intestinal? Começa pelo parto cesariana. Então, já tem trabalho mostrando que as crianças que fazem o parto cesariana têm muito mais possibilidade de desenvolver doenças autoimunes do que aquelas que fazem o parto normal. Porque aquelas crianças do parto normal, o canal vaginal, elas já adquirem a microbiota da mãe, enquanto o parto cesariano é a microbiota do meio ambiente. Então, a dieta também pobre em fibras, alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas, refrigerantes, antibióticos, o envelhecimento, a obesidade, o sedentarismo, eles contribuem para a alteração dessa microbiota intestinal. Hoje a gente tem uma composição da nossa microbiota. Então, existem os filos bacterianos, né? Você tem os filos que são o que compõe a nossa microbiota. Tem vários nomes aqui, pessoal, que vocês vão estranhar, mas é o nosso dia a dia, né? Hoje que a gente está estudando muito, né? Então, a gente tem os firmicutes, os bacteroidetes, a protobactéria, a quitinobactéria, ele representa cerca de 98% da nossa microbiota. Os filos firmicutes e bacteroidetes, eles representam quase 90% da nossa microbiota. E o restante é feito pela protobactéria, Tenericutes, a quitinobactéria e a verrucomicróbia. A verrucomicróbia tem uma bactéria hoje que está muito em moda, que é a Akkermansia mucinifera. Pertence a esse filo. E qual é o conceito de transplante de microbiota intestinal? Bem, nada mais é do que a transferência do material biológico, no caso as fezes, de um doador saudável para o intestino do receptor, cuja doença é resultado de uma microbiota alterada, de uma disbiose. Então, o objetivo seria fazer um equilíbrio, restaurar essa microbiota normal, que seria a eubiose. Certo? Então, isso é o que a gente faz, é o transplante da microbiota intestinal ou o transplante da microbiota fecal. Então, sobre o transplante da microbiota intestinal, vocês têm uma ideia, isso não é novo. Isso já vem desde o século IV, o médico chinês que tratava os pacientes com diarreia por intoxicação alimentar através de fezes de indivíduos saudáveis. E Eisenman, em 58, foi quem primeiro publicou o tratamento da colite pseudomembranosa com enemas em 4 pacientes. Também, ainda falando sobre a colite pseudomembranosa, que hoje é o consenso maior em fazer transplante de microbiota, Van Node foi quem primeiro fez o ensaio clínico randomizado em 2013. Então, esse ensaio clínico ele foi interrompido, porque o que aconteceu? Começou a ser antiético você fazer o transplante de microbiota, uma vez que 81% dos pacientes, com única fusão nasoduodenal, os pacientes tinham curado. E, em comparação com 31% dos pacientes que receberam vancomicina e 23% que receberam vancomicina e lavagem intestinal. Então, daí, esse trabalho, esse ensaio clínico foi randomizado devido a esse fato de haver uma discrepância tão grande em termos de resultado de eficácia do transplante em paciente com colite pseudomembranosa. Algumas revisões sistemáticas eu consegui trazer aqui para vocês de 2017. Então, hoje existem alguns trabalhos, sim, né? E, nesse caso, essa revisão sistemática foram 4 ensaios clínicos randomizados, aleatórios, duplo cego, avaliando o transplante de microbiota em colite ulcerativa no total de 277 pacientes. Até essa data, eu não tinha visto, não tem nenhum trabalho relacionado ao transplante de microbiota com doença de Crohn. Então, o que eles puderam observar
nesses ensaios clínicos é que houve uma remissão clínica endoscópica dos pacientes submetidos ao transplante microbiótico quando comparava com o placebo. E com o número necessário para tratar de 5. Então, em cada 5 pacientes que você usava, um se beneficiava, mostrando que realmente o transplante tem uma eficácia bem importante no caso de relatar os pacientes com transplante de microbiota intestinal. Agora, também não houve um aumento estatisticamente significativo dos eventos adversos, porque os eventos adversos graves, esse seria o grande problema, a grande preocupação é você fazer o transplante de microbiota fecal e esse paciente apresentar um efeito adverso. Então, não houve esse tipo de problema, né? E, em relação ao evento adverso, foi só de 1,4% nessa revisão sistemática. Esse trabalho eu achei interessante também, pessoal, porque é um trabalho a longo prazo. Eles fizeram, é um trabalho publicado no Drugs. E esse trabalho é do grupo chinês. A China está desenvolvendo muito trabalho em cima de transplante de microbiota. Eles fizeram um segmento, né, durante de 1 a 5 anos de pacientes que fizeram o transplante. Eles dividiram em 3 grupos. Um grupo ele fez um transplante, no segundo grupo ele fez 2 ou mais transplantes, no terceiro grupo ele fez transplante e imunossupressores. Os efeitos adversos que eles puderam identificar foi em 17,4%. E o efeito adverso grave foi a miastenia graves. Ele não fala qual o fato que levou a essa miastenia, mas ele relata. E os resultados, você vai imaginar, 73% dos pacientes por semana estavam assintomáticos, 74% em 30 dias, 51% em 90 dias, até que em 90 pacientes, em um ano, eles estavam com remissão clínica de acordo com o questionário estruturado. Então, nesse número de pacientes é bem significativo, né? Então, a conclusão é que o transplante de microbiota é seguro e oferece uma alternativa promissora aos pacientes com retocolite ulcerativa. Esse outro trabalho, que foi recente, do Gastroenterology, do AGA, né, do American Gastroenterological Association, ele chama a atenção, e as recomendações dele é que não deve se fazer transplante de microbiota para retocolite ulcerativa ou qualquer outra patologia do aparelho digestivo. Sim, deve se fazer para os pacientes que têm a colite pseudomembranosa, que fazendo o tratamento padrão com antibióticos, e se eles não responderem, vocês fazem o transplante de microbiota fecal. Por outro lado, o que acontece? Todos os pacientes que fazem o transplante de microbiota e que não responderam ao tratamento convencional, eles respondem bem. Então, eles saem do quadro da colite pseudomembranosa. Então, o que acontece, que eu vejo, e vocês vão estar aqui, podem ponderar com a gente, é que acredito que tem que haver uma maneira diferente de encarar essa situação. Porque o transplante de microbiota, ele agora está sendo uma forma muito grande de divulgação no tratamento de outras patologias. Com relação ao consenso de que a colite pseudomembranosa, ele responde bem, então precisa se ponderar, né? Não ser tão radical a esse ponto. Mas, enfim, a AGA tem um poder, né? E esse guidelines é o que está se fazendo hoje, seguindo isso no mundo inteiro. Trouxe para vocês aqui, recentemente eu estive no congresso, me chamou a atenção, que em todo lugar dos Estados Unidos, qualquer biboca, qualquer lugar, você encontra qualquer droga, ou é vendido com facilidade, probióticos, prebióticos, simbióticos. Então, por que então eles têm esse cuidado tão grande do transplante e não têm um cuidado tão grande do probiótico, que são realmente bactérias vivas? E aí vem eu vi lá, o pessoal chamou a atenção, o Rebiota, que é uma nova possibilidade de fazer o transplante através de enema. Foi a Ferri que lançou recentemente. Custa $9.500 esse kitzinho para fazer o transplante. E ele só é indicado justamente para colite pseudomembranosa. E também a Nestlé está por trás do Vust, que é uma caixinha com 12 cápsulas. Você toma 3 cápsulas por dia durante 4 dias e custa $19.000. Então, vocês veem que o custo realmente ainda é muito alto para você acessar essas novas alternativas de tratamento, como no caso aqui seria um probiótico, né? O VU seria um probiótico, seria essas bactérias liofilizadas dentro dessas cápsulas. Enquanto que o Rebiota é um enema
que é feito, são 150 ml, e o tubinho você coloca o enema por via retal. E aí, como é que a gente fez para chegar a esse trabalho? Isso levou algum tempo, né? Para a gente, primeiro, nós conversamos muito através do professor James, que nos apresentou ao professor Eduardo, lá de Minas Gerais. Nós tivemos o contato primeiro, e quando eu estive em Calgary, eu fiquei muito entusiasmado com as conversas sobre justamente doença inflamatória intestinal e a possibilidade de vir a ser tratado o transplante microbiota. Então, voltando para cá, o Dr. Jaime me apresentou, o Eduardo, eu estive lá em Minas Gerais, lá no banco, é o único banco de fezes reconhecido pela Anvisa, né, no Brasil, é o banco da Universidade de Minas Gerais. Eles estruturaram o banco, eu fui lá vê-los, né, tentando ver como copiava para fazer aqui no nosso ambiente de trabalho. Então, essas etapas para realizar o TMI, o transplante microbiota final. Primeiro é estruturar o banco de fezes. No caso nosso, é um biorepositório. O grande problema também é selecionar os doadores, definir os receptores, a rotina dos exames laboratoriais, a prova de resistência bacteriana, que é fundamental para que a gente não transfira uma bactéria super resistente para uma outra, para o receptor. O metabarcode é um exame que se utiliza, né, a leitura do RNA, 16S-RNA, para caracterizar as bactérias, a caracterização das bactérias. Você nomeia as bactérias, né? Depois de você fazer tudo isso, você parte para realizar o transplante e depois fazer o segmento dos pacientes transplantados. São as etapas. E o que nós seguimos para fazer justamente o transplante da microbiota intestinal foi seguir o consenso europeu. Esse consenso europeu, nós copiamos ele e implantamos ele aqui para fazer o nosso transplante dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Esse foi o projeto, né? Mandamos para o Conselho de Ética, foi aprovado, foi em 2018. Esse mesmo projeto nós enviamos para o CNPq, recebemos uma verba para implantar e estruturar o banco de fezes aqui da universidade, na FAMED. Hoje a gente não tem um banco, a gente tem um biorepositório, que é mais simples do que o banco, as exigências são menores. Então, diante desse projeto aprovado, nós começamos a trabalhar. Mas foi numa época muito difícil, como você bem sabe, foi na época da pandemia. Nós selecionamos 60 pacientes para fazer o transplante, e só conseguimos fazer num número bem menor por causa da pandemia. Então, esse transplante, esse desenho do nosso estudo, foi um estudo observacional, tipo coorte, longitudinal, que envolveu 21 pacientes, porque nós não conseguimos coletar os 60 pacientes. Desses 21, 16 pacientes com colite ulcerativa e 5 com doença de Crohn, refratários ao tratamento com biológico. Todos os pacientes que nós fizemos o transplante, eles poderiam ter indicado a cirurgia, porque já tinham pelo menos 3 tipos de biológico e não respondiam ao tratamento convencional, o tratamento com biológico. Iniciamos o primeiro transplante em agosto de 2021, né? E fizemos o segmento de 30, 90, 180 e 1 ano. O nosso desfecho primário, a nossa pergunta foi justamente essa: qual o papel do transplante da microbiota nos pacientes com doença inflamatória intestinal e se pode não usar, se pode evitar o uso do biológico? Então, o desfecho foi a regressão clínica desses pacientes, utilizando o critério de Mayo menor que 4, laboratorial através dos marcadores biológicos, que foi a calprotectina, a PCR, albumina, o hemograma, e o endoscópico. Esse aí nós não conseguimos fazer em todos os pacientes, porque durante a pandemia não foi possível fazer as colonoscopias dos pacientes. Então, esse critério endoscópico ficou aberto, né? Não foi possível fazer em todos eles. E a suspensão da medicação. Então, no caso, foram os biológicos e imunossupressores, que foi feito para não fazer nesses pacientes. E a padronização da seleção desses doadores. Como é que você faz? Você escolhe o doador. Primeiro, você tem que selecionar uma microbiota saudável. O que é uma microbiota saudável? Se cada 7 bilhões de habitantes, cada um tem a sua microbiota. Então, o que é saudável, né? Então, saudável seria aquela, pelo menos que a gente supõe que seja, que haja uma eubiose, um equilíbrio das bactérias patogênicas e bactérias comensais. Então, com isso, você tem uma microbiota dita saudável. Reduzir o risco de transmissão de doença infecciosa, isso também é fundamental. Esse critério, esse cuidado, né, o racional de você ter um cuidado de separar esses pacientes.
e reduzir o potencial de afecções crônicas relacionadas à microbiota a longo prazo. Então, esse paciente você vai seguir durante um longo período. Os critérios de seleção dos doadores. Então, quem pode ser doador? Desculpe. Quem pode ser doador? Indivíduos adultos, aparentados ou não. Ambos os sexos, idade entre 18 a 60 anos, o IMC menor que 30, ausência de qualquer comorbidade e concordar, né, com o termo de consentimento livre e esclarecido, né, após uma triagem rigorosa com avaliação clínico-laboratorial. Então, quando você vai fazer o transplante, você tem que ter todo o cuidado, um escrutínio muito perto do paciente, conversar com ele, fazer uma anamnese. Se ele passar nessa anamnese, você faz o questionário, faz os exames laboratoriais. Depois disso tudo é que você pode pensar que ele possa vir a ser um doador. Essa seleção dos doadores, como eu falei para vocês, um questionário estruturado, exame de sangue e um exame de fezes. Então, vocês têm aqui toda a nossa... o critério de exclusão, são vários, né? Vai desde febre, infecção ativa, uso recente de antibióticos nos últimos 90 dias, imunossupressores, quimioterápicos, anti-inflamatórios, nenhum disso, nada disso ele pode ter tomado antes de 90 dias. História de transfusão, doença do aparelho digestivo, acidente pérfuro-contante recente, ter feito endoscopia recente. Então, uso de drogas recreativas, comportamento sexual, tudo isso aí são critérios para você excluir os doadores. E são critérios, os exames laboratoriais que nós fazemos. Perfil metabólico, o perfil hepático, né? PCR, VHS a gente não está usando mais, né? Utilizamos sempre a calprotectina, o hemograma, todos os exames para afastar qualquer doença infecto-contagiosa são realizados. Teste laboratorial também, usando os testes parasitológicos de fezes, coprológico, enfim, tem que fazer uma pesquisa bem minuciosa de tudo isso. Afastar também coronavírus, rotavírus, norovírus, tudo isso, Shigella, né, Escherichia coli, salmonella, isso tudo é feito justamente para evitar surpresas desagradáveis e trazer um problema sério para o paciente, para o receptor, no caso dos pacientes que vão fazer o transplante microbiota. E essa prova de resistência bacteriana a gente faz sempre para evitar justamente você passe uma superbactéria, como já aconteceu na literatura, né, 3 casos de superbactéria em pacientes imunodeprimidos, e um deles foi a óbito, né? Pacientes tinham feito o transplante anteriormente e um deles foi a óbito. Então, para isso é necessário fazer a prova de resistência bacteriana para evitar qualquer passagem de uma superbactéria para esse receptor. Aqui vocês veem como é que a gente fez a coleta. Normalmente a gente usa um frasco de 50 gramas das fezes, com o nome do doador, o horário da coleta, e deve ser encaminhado num prazo máximo de 10 dias, de 3 horas. Isso nós tínhamos contratamos um motoboy para pegar justamente esse material na casa do doador. E foram dos 20 e poucos entrevistados, só 3 foram possíveis de ser doadores, né? Os sinais foram mulheres, né? Uma era vegana, uma era nutricionista, uma outra era também estudante de medicina. Essa aqui é uma figura cedida lá, para o que eu consegui lá do Banco de Fezes do Hospital Universitário de Minas Gerais. Esse aqui nós fazemos também aqui, né? Que é o preparo das fezes. Você afere o preço, homogeniza, faz a filtragem com soro fisiológico, depois bota glicerol para evitar que essas fezes cristalizem. Hoje, atualmente, sim, depois que a gente faz isso, a gente bota no freezer a menos 80. O armazenamento no freezer a menos 80. Hoje, nós estamos utilizando as fezes liofilizadas. São essas fezezinhas aqui que você vê aqui, esse quadradinho no meio. São as fezes liofilizadas. Aqui você coloca soro fisiológico, 60 ml, e faz o transplante, né? Com as seringas. Aqui vocês veem, a gente utiliza, através da colonoscopia, todos os transplantes foram feitos através da colonoscopia, com seringa de 60 ml. Tá? Aqui são 4 seringas de 60 ml. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, espero que consiga passar esse vídeo. Vocês estão vendo? Dá para ver, né? Esse foi o nosso primeiro transplante microbiota feito lá no Hospital Universitário. É uma paciente, né, com doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa. Nós coletamos 4 seringas de 60 ml. Essa seringa, nós fizemos a colonoscopia e injetamos todo isso líquido dentro do colo direito, no caso do septo, certo?
Esse 240 ml era no século. A gente vai puxando aos pouquinhos, evitando de aspirar esse líquido, né, que é o transplante, no caso do doador. Você vê aqui, ó, o paciente já com quadro de doença inflamatória avançada, né? Ela é de moderada a grave. Nós fizemos o transplante desse paciente, dessa mulher. Então, a primeira foi uma paciente. Então, nós injetamos aí material, 240 ml. Fazíamos antes desse paciente chegar, ele fazia o uso de loperamida, né? 1 hora antes de fazer o transplante, e depois a gente mantinha loperamida para evitar que isso fosse eliminado logo. Também, nós deixávamos esse paciente na recuperação e decúbito lateral direito durante pelo menos até a recuperação total, durante os 15 a 20 minutos. Isso é a nossa equipe, uma equipe bem jovem, foi muito legal trabalhar com eles. Aqui vocês veem o resultado do nosso transplante. Então, em 21 pacientes, em 12 semanas, 19%, 4 pacientes voltaram a tomar a medicação. Um por conta própria, os outros 3 permaneceram com sintomas. Então, esse foi um critério que a gente utilizou. Melhorava a qualidade de vida, melhorando os sintomas. Então, eles permaneceram com diarreia, dor abdominal e sangramento retal. Aí, o que aconteceu? Tiveram que voltar para uma indicação, o biológico, e mudamos o biológico. Dos 17 pacientes restantes, 6 voltaram a tomar a medicação após 26 semanas. 11, 52%, permaneceram sem a medicação por 52 semanas de seguimento. Então, isso é o resultado, né, que eu achei bem expressivo, de você conseguir permanecer 11 pacientes, depois de 1 ano de seguimento, completamente assintomáticos, né? Esse paciente, nós estamos acompanhando ele com calprotectina, PCR, sempre está fazendo o acompanhamento no hospital universitário. Em termos de considerações finais e mensagens para vocês, o que é que a gente pode ver? Que é fundamental a gente, primeiro, discutir, porque existe uma heterogeneidade muito grande em termos de trabalhos com relação ao transplante microbial. Não existe um consenso, um protocolo único para fazer isso. Então, cada um faz da maneira que acha mais conveniente. Nós seguimos o consenso europeu, né? Mas nem todos têm um protocolo padronizado. Então, qual seria a melhor via de fazer o transplante microbiota? A nosso ver, a melhor via é a colonoscopia, porque muitos pacientes que fazem através de sondas nasogástricas ou endoscopia alta, né, podem ter alguns problemas de regurgitar e ter alguns... não é muito agradável, né, as complicações. Então, a colonoscopia, a nosso ver, oferece um melhor resultado, no caso de paciente que tem retocolite ulcerativa e doença de Crohn do colo. Entender o mecanismo de ação das bactérias após o transplante. Isso ainda é um questionamento que a gente fez e muitos fazem. Qual é a ação que essas bactérias têm? Muitos dizem que, pelo fato de elas combaterem as bactérias patogênicas, elas evitam, diminuem a permeabilidade intestinal e, com isso, mantém o equilíbrio, a homeostase, né? Facilitando ou então melhorando a qualidade de vida, evitando o que eles chamam de leak gut, né? Entender o melhor momento para a realização da TMI. Então, e o número de intervenções de intervalo. Nós observamos, pessoal, que após 6 meses é um interessante, um intervalo de 6 meses para você fazer o repique. Há quem faça em 3 meses, mas achamos, pela nossa pequena experiência, que após 6 meses é quando o paciente começa a perder essa resposta. Então, nós fazemos, acho que é com 6 meses, fazer o repique do transplante. Então, dentro dessas considerações, eu acho que a gente precisa investir mais em pesquisas, né? Ter mais essa ousadia, claro, com racionalidade, né? Para tornar essa opção um tratamento plausível, né? E faça acesso a todos os pacientes e médicos envolvidos nesse desafio. Então, essa é a nossa mensagem, que todos devem se engajar e procurar ver qual a melhor forma que a gente pode oferecer aos nossos pacientes. Então, agradeço a todos vocês a atenção. Muito obrigado, professor. Parabéns, doutor Manuel Álvaro, pela excelente explanação. Estamos muito felizes e tenho certeza que todos vão sair daqui com mais aprendizado na bagagem. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Doutora Maria Carmo, podemos começar? Vamos fazer uma forma diferente. Peço desculpa a todos, não consigo compartilhar. Então, a assistente de São Paulo vai passar meus slides e eu vou falando.
De Tá São certo, tá Paulo, passa ótimo. os slides, de BH fala e recebe em Maceió, na Alagoas. Só um instantinho, eu estou abrindo bom. aqui, tá bom? Certo. Também não assistindo a apresentação, Dom Manuel. Fiquei chateada por isso, que tive que resolver aqui colocar no início. Ah, sim. Desculpa, a gente já tinha passado aqui algumas. Tá bem nítido aqui. Suas Mais uma palestras vez, sempre são brilhantes, doutora Maria do Carmo. É É. uma honra tê-la conosco. eu que agradeço muito, peço desculpas aí, algum Não, problema mesmo imagino. no meu computador, e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aí, das Alagoas, tão queridos, e falar desse tema que o doutor Manuel, comecei assistindo, né, já frisava da sua importância. Pode passar, por favor? Nenhum conflito de interesse para essa apresentação, pode passar. Então, falando aí, o doutor Manuel também fez essa introdução da microbiota, vou falar bem rapidinho, apenas lembrando, né, que é uma coisa recente, é uma descoberta que ela é instigante, ela está apenas engatinhando. Para a gente ter ideia, o projeto Microbioma, ele não tem 15 anos agora, então a gente está começando a conhecer o que a Marta chamou desse novo órgão que pertence a cada um de nós, bem individual, pode passar, e que a ciência muito prontamente aceitou. São publicações nas mais de impactantes revistas do mundo, seja especificamente da nossa área, seja de uma ciência mais básica, mas de revistas extremamente conceituadas do ponto de vista de impacto científico, que têm se dedicado a cada mês, ou a cada semestre, a cada ano, nos informar dessas novidades, né, que a gente não consegue realmente acompanhar. Próximo. E a microbiota hoje representa, assim, quando a gente fala em números, trilhões de micro-organismos, né? E esses dados do microbioma, da microbiota, não param. A cada dia, se a gente fizer um slide, ele será diferente, porque, na verdade, a gente ainda não conhece, de fato, esses dados. Eles estão sendo pesquisados, investigados, e, com certeza, sabemos que nós temos uma microbiota vastíssima, desde o cabelo até as unhas dos pés, praticamente em todos os órgãos. Ela é individual, mas é bastante típico os padrões de cada órgão, da pele, da vagina na mulher, do tubo digestivo no sentido crânio-caudal, é semelhante à microbiota da boca, do esôfago, do estômago, com predomínio de micro-organismos. Isso se repete no mundo inteiro, embora com diferenças regionais, geográficas, e, sobretudo, o mais difícil é porque também é individual. Próximo. E lembrando que o que a gente conhece um pouquinho são as bactérias, mas a microbiota é formada de fungos cada vez mais estudados e possivelmente importantes, de vírus e de alguns micro-organismos chamados mais arcaicos, como protistas e arqueias, o que dificulta muitíssimo esse reconhecimento do que, de fato, é uma microbiota normal, saudável, do ponto de vista do ser humano como um todo, ou geograficamente, por exemplo, no Brasil, no Nordeste, no Sudeste, onde, né, nos Estados Unidos já tem vários estudos nesse sentido, e começando a engatear os estudos referentes aos fungos e aos vírus, que possivelmente também serão desafios aí para a ciência. Próximo. E a microbiota intestinal, quando a gente vem mais para o intestino, nós temos algumas espécies dominantes, principalmente bacterióides, bifidobactérios, clostrídeos, eubacterium, e temos as espécies mais raras, que são chamadas patobiontes, ou seja, aqueles que, em condições adversas, quando se perde a resiliência, esses micro-organismos podem se tornar patogênicos, e antes, em condições normais, viviam em simbiose com aquele nicho de micro-organismos presentes em nosso intestino. Próximo. E a microbiota, a gente sabe, né, até
nós todos falamos aí, quem estuda esse tema, que nascíamos estéreis, de uns 5 anos para cá sabemos que não, temos microbiota na placenta materna, então, e também de animais, isso é estudado em animais de experimentação, nascemos sim com uma microbiota muito pequena, ela vai se tornando mais diversificada e mais completa, com maior número de micro-organismos, à medida que a gente vai se tornando mais jovens, adulto jovem, e ela vai se tornando novamente menos diversificada, com menos micro-organismos considerados comensais, à medida que nós envelhecemos. É muito interessante quando vemos a relação do desenvolvimento da microbiota com o desenvolvimento do sistema nervoso entérico, da proliferação das células entéricas intestinais, dos neurotransmissores, das células neuroendócrinas. Existe uma concomitância dessa evolução, e isso é muito interessante, se repete também no ser humano, antes visto em animais. Então, existe todo esse estudo, né, que a gente sabe, importante, da comunicação do sistema nervoso central com o sistema nervoso entérico, e especialmente agora, participando desse eixo, a microbiota. Próximo. E o professor já chamou atenção, a gente tem uma microbiota, que são micro-organismos, que conhecemos mais um pouquinho as bactérias, quando a gente fala daquele slide anterior, dos mais importantes espécies e cepas, a gente está falando de bactéria, mas na verdade, um mundo de micro-organismos, e quando a gente fala daquelas atividades, de seus metabólitos, do genoma, do microbioma, que inclui, então, elementos estruturais, metabólitos, moléculas, sinalizadoras e condições ambientais. Esse é, talvez, o termo até mais adequado, acho que a gente use microbioma e não microbiota, porque a gente vai estar falando, por exemplo, de funções que a Marta tão bem destacou, função imunológica, metabólica, o eixo cérebro-intestino, que depende muito dos metabólitos, depende muito das moléculas sinalizadoras, neurotransmissoras, que estão envolvidas no microbioma e não diretamente na microbiota. Então, seria um termo mais amplo, mais adequado, embora o termo microbiota ficou mais arraigado conosco, ainda usamos muito microbiota. Próximo. Esse foi um estudo quase que piloto, mas que mudou muito os conceitos, onde esses 2 grandes pesquisadores americanos falaram: esse será o século da microbiota, do microbioma, reconheceremos alguns termos como genômica e transcriptoma, que serão palavras de moda para quem estuda, para quem pesquisa o microbioma, de fato, por causa exatamente desse espaço corporal que ela ocupa, que o microbioma ocupa, e que são determinantes, sabemos, tanto para a manutenção da saúde e possivelmente para desencadeamento, quando alterado, de muitas ou de inúmeras ou da maioria das doenças humanas. Próximo. Então, aqui apenas para reforçar, esse é um update de conceitos, publicado agora em março, então extremamente atual. Eu acho que todo mundo já tem esses conceitos, mas principalmente falando aí dos patobiontes, que é aqueles que eu destaquei, que em algum momento em que ocorre um desequilíbrio, eles se tornam patogênicos para nós, e antes viviam em comunhão com a microbiota comensal, o microbioma que vai incluir a informação genética e metabólica, e o metagenoma que inclui, então, todos os genes, a informação potencial, né, genética potencial. Então, esses termos vão ser cada vez mais usados, está super atualizado aí nesse artigo recém-publicado, eu só quis reforçar esses termos. Próximo. E as funções, que já foi muito destacada, funções primordiais do metabolismo, da barreira intestinal, função importantíssima imunológica, produção de vitaminas, controle da inflamação. Então, vitais realmente à nossa saúde, fundamentais. Pode passar. E o eixo cérebro-intestino, que a gente já comentou, que hoje cada vez mais reconhece o papel da microbiota, de seus metabólitos. Por exemplo, vários micro-organismos são responsáveis pela produção de alguns subtipos de serotonina, que é o principal neurotransmissor ainda reconhecido, pelo menos, nesse eixo. Então, cada vez mais, as informações entre esses 2 cérebros possivelmente participa diretamente aí
a microbiota, os seus metabólicos, então, o microbioma. Próximo. E quando isso rompe, quer dizer, quando esse equilíbrio deixa de existir, quando a coisa não é mais tão equilibrada, nós perdemos, então, uma microbiota anti-inflamatória, anti-pró-metabólica, para uma microbiota extremamente capaz de lesar em alguns aspectos ou não cumprir aquelas funções primordiais que comentamos, ou seja, chamada de uma microbiota muito mais pró-inflamatória e de bactérias muito mais agressivas a nós. Então, esse é o conceito dessa disbiose, que quando ocorre, poderia, então, como a literatura hoje se dedica tanto a desencadear, ou pelo menos favorecer, junto com outros mecanismos fisiopatológicos, o desenvolvimento das doenças. Próximo. E aqui apenas para reforçar essa microbiota disbiótica, né, junto, por exemplo, com uma alimentação não saudável, nós sabemos da importância da dieta, da manutenção de nossa microbiota mais saudável, isso está claro, estudos americanos mostram uma dieta americana clássica, né, batata frita, hambúrguer, uma Coca-Cola, e quem tem uma dieta mais vegetal, não vegetariana, mas rica em frutas, vegetais, ela é muito mais saudável, ou seja, o paciente com esse tipo de dieta, mais rica em proteínas e carboidratos, ele tem uma microbiota mais pró-inflamatória, mais pró-disbiose, do que aquele que tem uma dieta mais adequada. Então, a gente começa a manipulando a nossa microbiota adequadamente, já fazendo para nós todos e para os nossos pacientes a orientação de uma dieta mais saudável. Próximo. É a desbiose no eixo cérebro-intestino, hoje muito estudada, como a Marta comentou, nas doenças neurodegenerativas, esses dias estudando aí esse tema para essa apresentação e para outra amanhã no Gasto Bahia, eu vi o quanto de artigo aí com Parkinson, com Alzheimer, microbiota, está-se muito. Então, realmente, as doenças neurodegenerativas ou as doenças psiquiátricas muito envolvidas nesse eixo, que se acredita que com a alteração da microbiota, altera os seus metabólitos, altera os genes e agressão, a aberração nessa transmissão, tanto de via aferente para o cérebro, como a resposta cerebral via eferente para o trato digestivo, para o organismo como um todo. Então, cada vez mais se estuda a disbiose nesse eixo cérebro-intestino, com a participação da microbiota. Próximo. E quando a gente fala em disbiose, quando, né, o potencial do transplante de microbiota fecal, que o professor Manuel mostrou, envolve a medicina como um todo, envolve praticamente todas as áreas, o endocrinologista pelas doenças metabólicas, diabetes, o pneumologista no eixo pulmonar e intestino, as doenças hepáticas, muito importantes no eixo fígado e intestino, enfim, além das doenças neurológicas, psiquiátricas, envolve praticamente a medicina como um todo. Próximo, e particularmente para nós, as doenças que a gente lida no nosso dia a dia, doenças extremamente comuns, como as doenças agudas, como as diarreias agudas, e doenças crônicas, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, as esteatohepatites, as pancreatites crônicas, as neoplasias e as doenças funcionais, que também incluem nesse grupo, são estudos que se dedicam a essas doenças e a muitas outras do aparelho digestivo, cada vez mais evidências de que a desbiose participa. O que fica muito na dúvida é o que aconteceu primeiro, né? A doença veio e ocorreu a desbiose, é causa ou consequência? Ela participa diretamente ou a partir dos mecanismos fisiopatológicos, por exemplo, da doença inflamatória intestinal, a desbiose se instala por todas as características imunológicas que se instalam, por exemplo, numa doença inflamatória intestinal. São ainda questões que a gente não tem resposta, mas que seguramente o tempo em breve nos responderá. Próximo. E, mais uma vez, chamando a atenção, se estuda muito hoje os vírus na carcinogênese, por exemplo, principalmente do intestino, do câncer de colo e reto, colo retal. Mas também se estuda muito viroma na doença inflamatória intestinal. Então, de repente, não são essas bactérias, não é a desbiose bacteriana,
quem sabe é a fúngica ou é a virótica, também a gente ainda não tem como responder essas questões. Próximo. E o fungo, essa é uma revisão publicada também agora em março, onde os autores falam da participação, talvez, da microbiota fúngica naquele eixo cérebro-intestino. Microbiota, como a gente diz, ou microbioma, e não bactérias. Mas quando a gente vai falar daqui a pouquinho de como modular, a gente está falando basicamente de como modular a microbiota bacteriana, que é o que a gente tem até hoje, e é o que a gente pode fazer até hoje. Mas só para a gente ver o próximo, como a microbiota fúngica está sendo estudado. Próximo. Vejam nesse, pode passar o próximo, nesse diapositivo, nas alterações do câncer gástrico, James, olha aí, os fungos cada vez mais, uma publicação do ano passado, associada ao câncer gástrico, caracterizado por alterações na ecologia e na composição da microbiota fúngica, sugerindo que ele possa também desempenhar um papel junto com a microbiota bacteriana do estômago e, obviamente, com o principal ator, é o H. pylori. Próximo. E o que a gente faz, então, já que as evidências são tão nítidas dessa participação da microbiota, de sua função prejudicada nessas doenças, vamos falar das doenças digestivas, mas das doenças humanas em geral, o que a gente pode fazer de fato, e nós, na nossa prática, o que a gente pode fazer para tentar voltar, para tentar equilibrar? A gente sabe, por exemplo, que doenças agudas, como as diarreias agudas, mesmo a colite pseudomembranosa por Clostridioides difficile, são condições agudas, onde a disbiose é aguda. E talvez por isso a reversão de uma microbiota disbiótica, a modulação da microbiota nesses casos de diarreia aguda e mesmo do Clostridioides difficile sejam explicados. Por que resolve tão bem as modulações da microbiota, inclusive o transplante fecal no Clostridioides difficile, porque ali estava ocorrendo simplesmente uma disbiose aguda por uma alteração aguda de uma inflamação ou de uma colite alterada por antibióticos. Quando a gente fala de modular uma microbiota numa doença de Crohn, com todas as alterações que já temos numa doença de Crohn, com toda a alteração que temos de motilidade, sensibilidade visceral, eixo cérebro-intestino na doença, por exemplo, intestino irritável, dificilmente a gente vai pensar que essas formas hoje ainda disponíveis poderão reverter completamente o que já foi feito, talvez, durante anos, até que o paciente se apresente para nós com a doença crônica. Então, é um desafio manipular a microbiota. Mas o que na prática nós temos de mais certo que a gente pode modular, eu já disse, a dieta adequada, o peso adequado, o obeso tem uma microbiota também mais pró-inflamatória, então a manutenção do peso, a dieta adequada e o estilo de vida, claro, especialmente a atividade física. Isso todos nós podemos fazer por nós, pelos nossos pacientes e por todos que a gente, de alguma forma, orienta. Mas para o nosso paciente, o que a gente pode oferecer a ele além dessas orientações? O que nós temos na nossa prática são probióticos, pré-bióticos, simbióticos. Pode passar, por favor? E o transplante ainda a nível muito de pesquisa. Apenas alguns conceitos, vou passar esse slide, pode passar, vamos passar para outro, só para a gente ver na história de probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos a gente vai só definir daqui a pouquinho, mas os probióticos e os pré-bióticos começaram, os probióticos, por exemplo, lá na década de 60 do século passado, quando a gente estava chegando aí ao mundo. Os probióticos estavam começando a ser lançados. Os pré-bióticos, no finalzinho do século passado, início dos anos 2000. E os pós-bióticos, quando a gente vê esse diapositivo, está chegando. A gente ainda não tem pós-biótico. Tá? Em 2021, aqui, início dos anos 2010, é que começou essa ideia, e hoje. Então, a história mostra nitidamente o que vem acontecendo na evolução do conhecimento da modulação com pré-bióticos, probióticos, simbióticos, que é a associação dos dois, e de pós-bióticos. Próximo. Os probióticos, então, como eu disse, há muito tempo se tem a ideia,
né, o professor Metchnikoff, ele é um russo, ganhador de um prêmio Nobel no início do século XXI, onde ele disse, aqui está o artigo na íntegra, que ele dizia que os lactobacilos eram saudáveis, eram favoráveis a uma sobrevida maior na população búlgara que vivia numa comunidade do interior. Os agricultores viviam mais do que aqueles búlgaros da cidade grande, isso em 1908, quer dizer, sem poluição, sem grandes confusões da cidade grande que hoje temos. Isso ele dizia a partir do consumo regular de uma coalhada familiar, de uma coalhada por aqueles búlgaros camponeses. Isso rendeu a ele, então, como descobridor do probiótico, digamos assim, porque foi o primeiro a ter uma ideia de que, de fato, a gente poderia melhorar a nossa microbiota dando lactobacilos, no caso, bactérias saudáveis ao nosso organismo, no caso, com uma coalhada natural feita pelos camponeses búlgaros. Próximo. Mas vejam como a coisa aconteceu. Tem esse relato do professor Metchnikoff. O probiótico surge o termo pela primeira vez em 1965 na Europa, também muito associado a iogurtes ainda, mas até o ano praticamente de 2000, todos nós que fizemos medicina aí na década de 80, 90, não ouvimos falar nada, mesmo quem fez até 2010, a coisa acontece agora, nós estamos falando de uma coisa extremamente atual, e é só a gente ver aqui o período até 2018, nessa publicação, a publicação é de 2019, mas os autores fizeram até 2018, vejam que estudos sobre a microbiota como praticamente inexistiam há 20 anos atrás, quer dizer, para nós ontem, e que como ficaram extremamente comuns, microbiota, probiótico em amarelo e os pré-bióticos em azul, mostrando a evolução das publicações, e é isso que a gente vê cada vez mais na atualidade, 5 anos após essa publicação. Próximo. Eu tive a curiosidade de fazer um levantamento no fim de semana, em termos, fomos somando aí o que o PubMed traz até abril de 24, sobre probióticos, pré-bióticos, simbióticos, 48 mil artigos indexados, é uma coisa impossível da gente ler, saber tudo isso. Vejam, de um tema que é a manipulação da microbiota. Próximo. E vejam aqui, eu achei muito importante trazer para a gente, que a gente está na ativa, eu espero até 32 estar. Vejam aqui, 2018, nós estamos em 24, mais ou menos estável, mas olham, vejam que de 18 para 2032, daqui a 8 anos, 84 mil, quer dizer, o marketing, a indústria vai investir, porque de fato, olha aqui, em 22, 23, 40, vai dobrar os estudos, o investimento da indústria alimentícia, da indústria de probióticos, não só na América do Norte, na Ásia, na Europa e no mundo inteiro, mas principalmente lá, eles fizeram uma previsão, um estudo de previsão, isso está nesse site aqui colocado, que nós teremos aí muita coisa pela frente nos próximos 8 anos, a previsão deles para 2032. Próximo, o mercado de probióticos. E o que são os probióticos? Todo mundo sabe, é uma definição que se fala e repete, mas a gente tem que frisar, porque é importante, quando a gente pensar num probiótico, nós estamos dando micro-organismos vivos. Esses micro-organismos vivos têm que estar em quantidade adequada, tem que ser uma cepa adequada para beneficiar o hospedeiro que vai receber. Então, eu tenho que saber o gênero, a espécie, a cepa, as propriedades desse probiótico, o mecanismo de ação possível que ele vai exercer no organismo humano. Então, é uma seleção extremamente difícil, daí a dificuldade de chegar, talvez, novos probióticos, ele tem que ter um potencial de colonização, sobreviver no trato digestivo, passar pela acidez gástrica, pela motilidade, pelos ácidos biliares, chegar no intestino, colonizar,
produção de produtos antibacterianos e competir com micro-organismos de fato patogênicos. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está prescrevendo um probiótico, nós estamos prescrevendo uma substância ou um produto extremamente diferenciado do ponto de vista de mecanismo de ação. Próximo. Aqui apenas mostrando que ele tem que interagir com a microbiota, quer dizer, quando a gente toma um probiótico, ele deve interagir com a nossa microbiota, fazendo uma simbiose, ele não pode ser um concorrente, né? Quando a gente vê aquelas formulações de probióticos sem nenhuma racional, a gente não vê nenhuma indicação daquela coisa de associar a micro-organismo, porque a gente pode ter a consequência inversa, ou seja, uma competição com a nossa microbiota, ou seja, ele ser muito mais agressivo do que benéfico. Próximo. Os mecanismos todos sabem, nós vamos passar esse slide, pode passar, por favor. Produção, competição por patógenos e mecanismos anti-inflamatórios, cada vez mais citados na literatura, recentemente, pelo menos recentemente, reconhecidos de fato, que eles podem alterar o metabolismo, competir por exclusão, incrementar a secreção de muco. Então, nós temos, de fato, não, Flávio, vou dar um probiótico enquanto o paciente vai fazendo exame, às vezes isso aí ajuda. Não. Né? Vai ser caro, vai ser custo para o nosso paciente, é pensar que eu preciso dar um produto que eu acredito que ele vai fazer todas essas funções, senão eu estou dando um placebo com a maior certeza de que eu estou dando um placebo. Essa é a nossa realidade. Próximo. É interessante esses autores fizeram, só para a gente lembrar, os probióticos, eles têm mecanismos de adição, pode passar, e de subtração, onde os mecanismos de adição, eles são principalmente responsáveis por melhorar a função de barreira, promover a produção de proteínas e mucina, prevenir a filtração de patógeno e desempenham, além disso, uma função imunomoduladora. Próximo. Quando a gente fala de subtração, nós estamos falando de mecanismos de decomposição de substâncias nocivas, de desintoxicação de subprodutos metabólicos, redução de nível de amônia, degradação de componentes dietéticos. Então, é muita ação. É muita ação. É claro que nem todo probiótico vai ter todas essas ações, mas a gente espera que ele tenha algumas ações e que elas sejam, de fato, cumpridoras da definição de um probiótico, que é aquele que é benéfico à saúde humana. Próximo. E os simbióticos, que a gente sabe que são complementares, sinérgicos aos pré-bióticos, podem também ser utilizados junto com os pré-bióticos, os probióticos, a gente teria um benefício com o uso do simbiótico, algumas formulações no Brasil já disponíveis, a gente pode utilizar, embora as evidências sejam um pouco menores, é que a grande questão de utilizar o simbiótico é que ele distende um pouco mais. O prebiótico é fibra, né? Então, quando a gente dá fibra junto com o probiótico, o paciente às vezes vai tolerar mal, ele vai distender mais. Então, se é um paciente que queixa de gases, de extensão, evite o simbiótico, prefira dar o probiótico separadamente. Próximo. Potencial uso é enorme em todas as condições onde a microbiota tem sido evidente como é importante na fisiopatologia da doença, também a gente poderia usar o probiótico. Próximo. Nas doenças funcionais, tem todo um racional, especialmente no eixo cérebro-intestino. Existem, né, os chamados psicobióticos, ou aqueles que, algumas cepas que poderiam modular de alguma forma essa comunicação. Existem no Brasil 2 ou 3 cepas já aprovadas, né, que a gente, até a indústria já divulga como para o psiquiatra já receita nesse objetivo aí de que ele possa, então, modular o estresse, modular a ansiedade. Algumas cepas podem ser usadas nesse sentido. Próximo. No H. pylori, vários mecanismos, como a própria competição por adesão com H. pylori, um efeito inibitório de crescimento da bactéria no estômago, produção de algumas substâncias antimicrobianas, também alguns probióticos
especialmente lactobacillus, alguns bifidobactérios, por exemplo, o Reuteri, o Lactobacillus acidófilos, alguns deles mostram mecanismos realmente, talvez, capazes de atuar de alguma forma numa ação anti-H. pylori. Próximo. E na doença inflamatória, quando a gente vê esse dispositivo, vejam esse autor colocando quais seriam as possibilidades de tratamento, claro, falando de biológico, de antibiótico, da terapia tradicional, coloca ali os probióticos, os simbióticos como possibilidade, embora ainda saibamos que nenhuma cepa específica se mostrou eficaz, pelo menos assim, em mudar o ciclo da doença, nem a doença de Crohn, nem a retocolite ulcerativa. Vários estudos com transplante fecal, também ainda com resultados contraditórios. Próximo. Os mecanismos, né, o oncologista já está muito interessado nesse tema, porque ele é estudado hoje não só na fisiopatologia das neoplasias, mas no tratamento também, na associação possível com algumas terapias oncológicas, especialmente os imunomoduladores. Então, já existem alguns conceitos de algumas cepas que poderiam agir sinergicamente com terapia oncológica nas neoplasias digestivas, especialmente de colo, a neoplasia gástrica e o hepatocarcinoma. Próximo. Mas qual probiótico utilizar? Como é que eu vou saber qual que eu vou escolher? Ele tem que ter tantas características que a gente não tem como, mesmo que a gente estude muito, saber quando a gente vai prescrever se de fato aquele probiótico ali contido, ou que eu vou manipular, ou que eu vou prescrever, tem todas essas propriedades, e isso a gente praticamente tem que confiar num grupo que estuda e que coloca em ensaios clínicos aquelas cepas, e aquelas cepas previamente estudadas, que mostraram essas propriedades, é que deveríamos utilizar. Então, são essas as características de um probiótico ideal. Próximo. Os principais probióticos, nós sabemos, os lactobacilos representam, nas pesquisas, uma parcela muito importante, talvez aí uns 60%, seguido muito de perto dos bifidobactérios. Os outros, vários, são estudados, mas são em número muito menor de estudos, embora, como a gente viu, o número é 44 mil estudos, todos eles acabam tendo um número até significativo. Mas lactobacilos e bifidobactério são os mais estudados. Próximo. E não adianta muito, né, eu falar em lactobacilo e bifidobactéria. É o lactobacillus, por exemplo, casei, DN 114-001. É esse que mostrou na pesquisa ser eficaz para tal e tal terapia. Então, por exemplo, o bifidobactéria é o gênio, longo é a espécie, e R075 é a cepa. Então, quando a gente fala qual cepa você vai utilizar, a gente já está lá na frente, já supondo que vai ser um bifidobactério longo, e aí... Então, é isso que é grande problema, a gente ainda não tem todas essas cepas, ou todas essas espécies sintetizadas como probióticos, na nossa prática diária. Próximo. Então, os probióticos, quando a gente vai prescrever, é importante que a gente responda para nós mesmos essas perguntas. A quantidade de micro-organismos é a que está aqui, é que os estudos mostraram que deu certo naquela pesquisa? Eles estão, de fato, vivos? Porque o conceito, os pós-bióticos, não, nós vamos ver, mas os probióticos têm que estar vivos. A conservação foi bem feita? Onde que foi feito? Manipulação é um problema, né, seríssimo. Não sei onde manipulou, como conservou, de onde vieram. A data da validade realmente cumpre que até lá os micro-organismos estão não vivos? Qual foi a origem da cepa? Ela veio dos Estados Unidos, da Europa? Ou ela foi manipulada aqui no Brasil? Qual a forma de apresentação? No estudo foi um pozinho, aqui no Brasil tem uma cápsula. Será que é a mesma coisa? Então, é tanto desafio que a gente, quando vai estudar e ver, a gente realmente está engatinhando no tema que é o mais estudado, mas ainda engatinhando em probióticos, apesar dos quase 50 mil estudos hoje disponíveis sobre esse tema. Próximo.
Então, ele tem que ter uma sobrevivência no organismo, ele tem que ter segurança e cumprir todas as regulações que são necessárias para a indústria, ele tem que comprovar benefícios à saúde, e a indústria tem uma série de requerimentos que são necessários para que ela possa, de fato, demonstrar que é um probiótico. Então, quem está trabalhando na pesquisa com probiótico, os que a Anvisa aqui no Brasil aprovou, realmente são cepas que, de fato, têm algum embasamento científico, ensaios clínicos que mostraram que, para alguma condição, seja diarreia, constipação, distensão, que eles foram, de fato, eficazes. Próximo. Quanto mais melhor é uma pergunta que muita gente faz. Se eu tomar 100 trilhões, é melhor que 1 bilhão? É melhor que 1000? Não, não necessariamente, porque a gente teria que utilizar o valor que foi testado naquela pesquisa. Então, se a gente utiliza muito, ele pode competir, como eu disse, por sítios de adesão e alimento. Eles têm que necessariamente ser saudáveis, inócuos para o nosso organismo. Então, não é quanto mais melhor de forma alguma. Próximo. Então, nós temos um inúmero de desafios, isso aí é um início de conhecimento, que com certeza teremos muito a aprender, talvez a gente que já está no caminho aí avançado da medicina não veja, né, os próximos 20 anos que virão aí determinar muitas mudanças de fato, mas esses desafios têm que ser vencidos, porque senão a gente realmente vai estar, na grande maioria das vezes, ou prescrevendo placebo, ou prescrevendo até micro-organismos que vão até atrapalhar a nossa microbiota tão vital para a saúde humana. Próximo. Pode passar o próximo, isso é só para mostrar, esse estudo mostrou que os probióticos, eles têm uma variedade genética, eles variam dependendo da dieta de quem está tomando, de variações climáticas, da presença de infecções concomitantes, da idade do paciente. A gente viu o idoso começa a ter uma menor diversidade, a criança tem menos. O conceito hoje de quanto mais diversa, mais saudável a microbiota é unânime na literatura. Então, não é também todo probiótico vai ser igual para todo mundo. Por isso que a gente tem pacientes que se dão muito bem com uma cepa e outra que volta e fala, para mim não resolveu. E nós vimos no DDW do ano passado um estudo muito interessante, mas muito desafiador, mostrando que esses probióticos, mesmo os nossos comensais, variam no correr do dia, de manhã para de tarde para de noite, a quantidade variável de lactobacilos, e isso torna ainda mais difícil a pesquisa e os conhecimentos nessa área. Próximo. Estou terminando. Então, é importante esse é um artigo já de 2017, mas ele fala, tipo assim, as 10 vias de ouro para você prescrever probiótico, e realmente a gente tem que seguir, sabendo que cepa escolher, sabendo preferir, optar, né, por aqueles que têm uma eficácia clínica realmente comprovada. Próximo. E qual, né? Qual utilizar? Pode passar o próximo. Eu recomendo, não tem jeito de falar aqui, são muitos, o guia, né, as diretrizes mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia, foi uma publicação de fevereiro, ela se tornou disponível em português em novembro, em espanhol já tinha em agosto, em chinês já tem. Então, se a gente entra no site da Organização Mundial de Gastroenterologia, vai estar lá disponível, PDF livre, em português, e aí os autores, coordenados pelo professor Guarner, que eu gosto muito, foi um dos orientadores meu quando morei em Barcelona. O professor Guarner é o primeiro autor desse consenso, dessa diretriz, e lá eles colocam para cada condição quais são os micro-organismos, quais são os probióticos que demonstraram em quantidade, qual a formulação, por quanto tempo que se utilizou no intestino irritável, na constipação, na doença inflamatória, etc, etc. Então, está lá para todo mundo. Fevereiro foi o lançamento em inglês e novembro foi o lançamento no site em português. O próximo. E a gente fala de psicobiótico, pode passar o próximo,
a gente tem que saber que o nosso paciente chega no consultório já sabendo. Vejam, foi capa da Super Interessante, há quase 2 anos atrás, os psicobióticos, eles chegam falando, doutor, eu quero usar o psicobiótico, o psiquiatra liga para a gente para saber. Então, é um tema que já está corrente, o paciente vai para o Google, vai para a internet e sabe que está cheio de live aí sobre probióticos, sobre psicobióticos, sobre a saúde da microbiota, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas nós temos que saber que o nosso paciente vai chegar com muita informação e a gente é uma via, pelo menos, de tentativa de informar o mais correto possível. Próximo. Aqui é para mostrar os estudos com probióticos, vejam mais uma vez, mostrando aquele outro que eu mostrei da microbiota, aqui com probióticos, vejam, estudos controlados, né, de estados clínicos, de fase clínica de 1 a 4, aumentaram né, muito nos anos, principalmente a partir de 2018, 19 e 20, então é coisa muito recente, e vejam aqui intestino irritável, câncer de colo, doença inflamatória, todas as áreas nossas da medicina, da gastrologia, hoje, vários estudos se dedicam, pesquisadores dedicando a estudar esses temas, então, cada vez mais teremos, possivelmente o ano que vem, a gente volta aqui falando coisas já tão diferentes, porque a coisa realmente não para, os conhecimentos não param. Próximo. E vejam que também na América Latina existem estudos, desses estudos todos que eu mostrei no slide anterior, tem do mundo inteiro, vejam que interessante, é legal, né, ver que a coisa é mundial, o mundo inteiro tem pesquisadores se dedicando aos estudos de probióticos, esse é um trabalho publicado em 2023, foi exatamente em abril, então exatamente há 1 ano atrás, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, mas principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa, ali concentram os grandes centros de pesquisa no mundo da microbiota. Próximo. E o futuro, né? O futuro dos probióticos, o que será? Talvez seja realmente o que vai resolver essa modulação, pode passar. Está passando muito lento aqui para mim, mas é os pós-bióticos. Então, o que são os pós-bióticos? Aí, como eu disse, não precisa estar vivo. São estruturas específicas dos probióticos. Eu quero um aminoácido daquele lactobacilo. Não, o que vai resolver é o DNA, é o RNA do bifidobactéria. Vejam onde está chegando a coisa. É a molécula ou é um metabólito daquele probiótico. Então, isso que é a bioterapia que virá, pode passar com os novos, né, pós-bióticos, parabióticos, pode passar, que estão chegando, devem chegar aí até o final dos anos 2000. Pode passar. Então, os conceitos que a gente tem que saber, que os probióticos são preparações de micro-organismos inanimados, mas sempre de origem celular, vem lá do probiótico. Os parabióticos já são células microbianas não viáveis, que também aí termina igual, né, administrados em quantidades adequadas. Ainda não temos na prática nem estudos que eu conheço em humanos ainda mostrando resultados com pós-bióticos, nem com parabióticos. O próximo é bem interessante, né? Pode passar esse, o que são os pós-bióticos, né? As substâncias que se busca, a inulina, a glucosa, a resistência à insulina, quer dizer, num doente metabólico, o que vai buscar, qual será o pós-biótico ou parabiótico específico, por exemplo, para a doença metabólica. O próximo. E os micro-robôs que devem chegar, são os micro-robôs, já estão sendo testados, né? Sensores que vão tentar identificar a microbiota humana e tentar, através daqueles micro-robôs, levar o melhor substrato, o melhor produto. Mas isso não sei, Marta, James, doutor Manuel, se nós veremos aí ainda na nossa prática médica. Mas os jovens, com certeza, eu acho, chegarão a ver todas essas evoluções. Próximo. Os vírus, já existe aí a modulação com fagoterapia, é uma novidade, mas alguns estudos já modulando a terapia fágica, pode passar. Pode passar.
Eles infectam as células, né, os bacteriófagos, e tentam... esse pode passar. Pode passar, por favor. Acho que foi para ela uma versão anterior, desculpa. Pode passar, vou só concluir. Existem fortes evidências de que a microbiota e seus metabólitos exercem funções fundamentais, como já foi falado aqui, reforçado pela Marta, a manipulação da microbiota, a reversão da disbiose é um objetivo da pesquisa no mundo inteiro. Estudos mostram que os probióticos, de fato, apresentam efeitos benéficos, mas o correto uso desses probióticos é um desafio, ainda temos muito para aprender, e não tenho, infelizmente, ainda hoje, a receita de bolo para vocês, de cada cepa para cada condição clínica. Muito obrigada, desculpa o delay aí dos slides, mas eu acho que deu para passar a mensagem principal para vocês. Muito obrigada. Doutora Maria do Carmo, uma felicidade, uma alegria realmente grande ouvir uma palestra de tão alto nível, que a gente pode aprender de uma maneira tão leve. Muito obrigada. Mas muito, muito obrigada pela sua palestra maravilhosa. Peço desculpa aí pelo delay. Da mesma forma como falei com o Manuel Álvaro. Muito obrigada. Foi excelente, nenhuma falha. Eu queria saber, Júlia, se a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Temos sim, fica a critério de vocês, podemos. Então, antes de passar para a plateia, eu queria dar só uma palavrinha. Doutora Maria do Carmo, quando você falou, eu fiquei até rindo aqui sozinha comigo, do número de artigos na literatura, como são muitos, eu assim já fico perdida. Mas o que eu fiz? Eu fiz um filtro, mais um filtro de um ano, veja só, um ano. E foram ainda inúmeros trabalhos. E com isso a gente fica feliz, né? Porque sabe que esse tema realmente é de interesse científico, que vai aparecer ainda muita coisa, como você já falou, e eu acho assim uma coisa muito boa, porque é uma coisa muito promissora, com certeza. Agora, o que eu observei nesses artigos que eu li é que todos assim relacionam o probiótico com tal situação, né? Como o uso das diarreias causadas por antibióticos, causadas as colites infecciosas, não é? Nas depressões, mas sempre no final aí chega evidências fortes, mas precisamos de muitos e muitos trabalhos para chegar ainda a um denominador comum. É como você diz, eu espero que esse futuro seja bem breve para a gente, não é, poder usufruir. Só que, na nossa prática diária, eu atendo muitos uns desbióticos que são celíacos. Eu gosto muito de estudar a doença celíaca. Então, o que eu observo? Eu comecei a fazer isso, claro, não é? Eu sei que não tem a evidência científica, mas eles começaram a retornar com muita satisfação com o uso de alguns tipos de probióticos. Então, eu acho assim que na prática diária, eu sei que não tem aquela coisa comprovada cientificamente, mas tem evidências fortes em algumas situações. Aí eu queria saber de você, qual é a situação na sua prática diária em que você usa mais o probiótico? Muito obrigada, Marta, por tudo, por todas as palavras. E a gente realmente tem que ter experiência pessoal, né? Eu acho que cada um de nós, você tem uma experiência válida com determinadas cepas, é a sua observação, isso é válido até que as coisas se instalem, né? Então, eu acho que é super válido, sim, a gente utilizar e ganhar experiência pessoal com determinadas cepas. O que a gente tem? Na diarreia aguda, né, parece que, de fato, algumas cepas, especialmente Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, de fato, diminui o tempo da diarreia. Então, a gente pode utilizar um desses probióticos que a gente tem no mercado, tem facilidade para o paciente adquirir, que possivelmente está reduzindo aí, em média, 24 horas. É pouco, talvez seja, mas no imunossuprimido, numa criança, num idoso, às vezes é significativo, que é menos desidratação. Então, é um custo-benefício, mas existe essa evidência com essas cepas.
No intestino irritável, vários trabalhos mostrando melhora da distensão, da dor, alguns da diarreia, alguns da constipação. Temos algumas cepas para constipação, como eu disse, algumas para o eixo cérebro-intestino, então são usados já na psiquiatria, e nós podemos utilizar. Existe, por exemplo, um laboratório hoje que ele faz várias cepas com o mesmo nome, né? A gente entende o racional dele, porque é o racional hoje de se utilizar cepas específicas para condições específicas. Então, você tem aquele que é para colesterol, por exemplo, redução do colesterol, aquele que é para redução do estresse, aquela cepa que é para intestino irritável. Então, o racional do laboratório é corretíssimo, a gente sabe que nem todos terão resultados favoráveis, mas é esse o racional que a gente vê, o objetivo que a gente vê nos estudos de probióticos. Cepas específicas, condições específicas. Por isso que tomar probiótico para manter a saúde hoje, a gente, poxa, se eu estou tão saudável, se meu intestino é bom, se eu vou dar probiótico, eu não sei o que ele vai chegar lá e fazer com a minha microbiota. Então, para manter a saúde, como estava na moda, eu vou tomar, não tem nenhum racional ainda. E ainda uma perguntazinha que não quer calar. Sabendo do princípio, né, que o probiótico é um micro-organismo vivo, porque eu sei que algumas pessoas mandam manipular. Tem sentido isso, manipulação de probióticos? Então, o sentido tem se a gente conhecer bem o laboratório, aonde está sendo armazenado, todas essas regras, ou todas essas exigências que a gente sabe necessárias para que um probiótico realmente seja, de fato, com todas as características necessárias. Então, eu acho isso difícil, porque realmente requer muito detalhamento técnico e cuidados. Pode ser que exista alguns laboratórios com esse perfil. Eu não conheço, então eu não peço para manipular. Porque os laboratórios que eu conheci no mundo, 3 locais de fábrica, né, de probióticos, onde desenvolve esses micro-organismos vivos, o cuidado, a gente entra todo cheio de coisa, de máscara, de roupa, como se entrasse no bloco cirúrgico, extremamente estéril. Todas as 3 que eu visitei, uma nos Estados Unidos, 2 na Europa, eu acredito que não temos no Brasil condições de manipular probiótico, muito menos aquela associação de 15, 14, caríssimas, que a gente não sabe nada delas, não sei de onde é tirado aquilo, qual a origem científica para se formular aquela receita com tantos probióticos e todos manipulados. Perfeito, doutora Maria do Carmo. Vaninha, da plateia, tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida aqui. Muitas vezes chega no nosso consultório pacientes querendo, como é que se diz? Fazer um estudo da flora intestinal. A senhora indica, se na prática clínica, se tem alguma importância de estudar a flora intestinal, a não ser daqueles casos de doença inflamatória intestinal, mas geralmente são os pacientes que têm síndrome intestinal irritável e querem estudar a flora intestinal, porque realmente tem alguns que realmente não respondem à terapêutica dual. Então, é uma pergunta, assim, difícil de responder, não difícil de responder, mas a justificativa, porque, assim, você tem uma amostra ou 2 de fezes que vão, quer dizer, você vai uma microbiota do colo final. Será que é a microbiota do delgado, aquela que está fazendo lá todo o eixo cérebro-intestino, papel imunológico, será que é a mesma que fica ali? Isso é questionadíssimo. Não vejo o pessoal indicando nesses congressos que a gente está indo, especificamente de microbiota. Então, eu não utilizo. Acho que a nível de pesquisa vale muito, você conhecer um perfil do paciente com doença de Crohn, com doença do obeso, magro, mas a nível do nosso paciente, que vai gastar um dinheiro, porque não é barato, e vai chegar e vai falar, o que eu vou fazer com isso, né? Você vai ter que manipular, porque essas respostas que vêm ali, então é muito complicado, eu não acho que o custo-benefício se justifica de forma alguma a solicitação desse perfil da microbiota através do exame das fezes. E a minha opinião, né, ela é discordante aí com alguns,
colegas do Brasil, mas é a que eu adoto, é a que eu vejo, não vejo ninguém indicando isso muito fora do Brasil. Vejo alguns aqui, mas não vejo essa indicação. Nem em artigos científicos se fala disso. Ah, tá. Muito obrigada. Mais alguma pergunta da plateia? Doutor James quer perguntar, doutora Marta. Certo, James. Boa noite a todos. Tivemos duas excelentes apresentações dos amigos Álvaro, Maria do Carmo, como sempre. Quem os conhece já sabe a qualidade. O Álvaro saiu aí, não sei se ele caiu, o Anímel está... Não, voltou, James. Está aqui o Álvaro. Tá. Eu queria parabenizá-lo, ele está fazendo um brilhante trabalho em tão pouco tempo aqui nas Alagoas. E o que eu queria fazer uma pergunta a ele e a Maria do Carmo. Primeiro, ao Álvaro, saber, ele usa o protocolo europeu e o consenso de Roma comenta que, sobre o uso de transplante fecal em doença inflamatória intestinal, que talvez um único episódio de transplante não seria o suficiente para causar a remissão da doença, talvez precisasse de mais um. Será que se ele tentasse os pacientes dele mais um, não teria melhor chance de uma resposta de mais de 50% que ele já teve, se não aumentaria isso? E a professora Maria do Carmo, diante da a guia da Organização Mundial de Saúde sobre probiótico, em relação a H. pylori, ele reproduz o que está escrito no consenso de Maastricht. E talvez especula que a melhora de erradicação seja pela melhor aderência por redução de efeito colateral. Então, na sua opinião, realmente vale a pena a gente associar probiótico junto com a terapia de erradicação da H. pylori? Na sua prática pessoal, você acha que tem ganho de erradicação com a adição do probiótico? Era isso. Mas excelente palestra, obrigado, uma noite realmente, Marta, muito prazerosa para nós. Ótimo. Ele reproduz, né, as orientações de Maastricht e os últimos artigos que a gente tem vindos lá do registro europeu, mostrando também um viés aí muito favorável ao uso do probiótico, nesses últimos artigos aí muito recentes. Mas a gente ainda não tem essa resposta no Brasil, né? Tem que lembrar que encarece um esquema já não tão barato, seja o duplo, seja o tríplice tradicional de 14 dias, e as evidências ainda não são tão fortes para que a gente possa recomendar, pelo menos. Podemos adquirir experiência pessoalmente, prescrever, até para ter esses dados, mas como indicação, assim, rotineira no Brasil, eu acho que ainda estamos longe aí de reconhecer essa tolerância. Você, por exemplo, tem uma experiência muito boa hoje, as terapias tríplices teve, com as duplas está tendo, e com uma tolerância relativamente boa, né, James? Assim, você não perdeu nenhum paciente porque não acabou o tratamento. Então, seria a grande justificativa de utilizar o probiótico. Então, eu acho que não se justifica, pelo menos a nível de população, de indicação de um consenso, acrescentar nesse momento ainda os probióticos, embora com um olhar positivo de Maastricht para esse lado. É o que a gente está vendo aí. Obrigado. Uma hora. James, obrigado pela pergunta, James. Eu gostaria de falar aqui a minha posição, uma opinião, professora, em relação ao uso de fazer o estudo da microbiota intestinal. Então, realmente, é um exame mais caro, é um exame caro. Aí você pega esse exame, você não sabe ler, você não sabe interpretar. Eu concordo. Quando você tem doença do colo, eu acho que tem um papel significativo o estudo dessas microbiotas. Em vez de a gente tratar empiricamente, você vai tratar nominalmente essa disbiose. Então, no caso dos pacientes que têm retrocolite ulcerativa, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu hoje estou com um projeto de 80 pacientes, fazendo um spoiler. 80 pacientes, que todos eles eu fiz o metabarcode, fiz interleucina 10, interleucina 8, metabolômica,
todo esse aparato de exames que são pesquisa. E, para surpresa minha, em 80 pacientes, todos eles tiveram índice de Simpson abaixo de 0, de 1. O normal, o quantitativo é 6. Em 80 pacientes, fazendo o meta-barcode, eu sei que o índice de diversidade bacteriana dele está aquém, está uma pobreza maometana. Então, está abaixo de 1. Então, isso me dá mais segurança de eu tratar, em vez de eu fazer o probiótico, eu tratar de uma maneira mais nominalmente. Isso me daria mais respaldo no sentido, Vanina, de fazer. Agora, como a professora falou, em doença do aparelho digestivo alto, delgado, fica difícil, né? Tem um trabalho recente que eles fizeram com aspirado no duodeno, tá? E não houve tanta diferença de você fazer o tratamento ou não. Então, mais da doença do colo, a metrópole bacteriana, essa daí vale a pena investir, sabe, professora? Eu acho que esse tipo de coisa, se você souber trabalhar bem, você vai dar um tratamento mais adequado ao paciente. Em relação ao transplante, eu concordo com você. Eu acho que agora nós estamos fazendo esse repique, porque antes a gente só fazia um, e ele teve um bom resultado, mas com 2, por sinal, nós fizemos agora, lá vai ser um trabalho do Calixto, e justamente fazendo o transplante em paciente com doença inflamatória intestinal. E o grande divisor de água nesse sentido, aqui passando para vocês a minha vivência com doença inflamatória intestinal, a gente, como a professora falou, a gente não sabe se é causa ou consequência, se ela começou ou não. Então, o que a gente está fazendo agora? Você está adiantando um pouco o processo. Se o paciente tem uma suspeita, isso é um trabalho que está sendo realizado agora, lá no Canadá, pelo professor Moyayev. Ou se você tem uma suspeita que o paciente tem retocolite ulcerativa, não doença de Crohn de colo, também trata dessa forma. Você indicaria fazer o transplante inicialmente. Agora, o pessoal diz, bem, mas por que o transplante se é uma coisa que não tem nenhum? Mas eu também não tenho como dizer a você qual a droga ideal que você vai tratar a doença inflamatória intestinal. 2/3 dos pacientes que fazem uso biológico perdem com 3 anos a resposta. E uma droga caríssima. Enquanto que eu posso fazer um transplante microbiótico que custa R$ 1.500 a colonoscopia, não o potencial. O Rebiota custa $9.500, o VUS, $19.000. Então, ainda está muito caro, né? O comércio do probiótico está $50 bilhões. É uma coisa fantástica, é uma coisa... Então, está todo mundo, a indústria farmacêutica está começando a dirigir para esse lado. E enquanto que o transplante microbiota, você tem um valor, um custo-benefício menor. E você pode oferecer ao paciente essa alternativa. Está certo que está em pesquisa, mas você tem que começar a trabalhar isso para respaldo, entendeu, gente? A gente está fazendo agora com 2 pacientes. O paciente, a cada 6 meses, a gente faz o repique. O que eu faço antes? Estudo a microbiota desse colo, faço com a microbiota do doador, comparo, e, para alegria nossa, a calprotectina, que estava de mais de 3.000, está em menos de 150. Ele está com a eubiose do doador, com a microbiota do doador. Então, isso dá para a gente um alento e uma segurança de dizer, bem, eu agora posso inferir, não dizer uma conclusão, mas eu posso inferir que eu estou chegando a alguma resposta dentro da pergunta que eu faço. O transplante microbiota, ele é causa ou consequência? Ele pode ser um tratamento alternativo? Sim. Diante do que a gente tem hoje, ele é um tratamento alternativo e não traz nenhum efeito adverso. Isso eu fiz em todos os pacientes. Então, eu quero passar para vocês essa mensagem, porque acho que ela merece, no caso, a gente começar a pensar um pouco nesse lado, sabe? Em vez de ser só o lado da droga, de você tratar. Então, se você pode oferecer essa alternativa, eu acho que é válida. E em termos também, professora, de probiótico, eu não sei se no Brasil a gente tem probiótico bom. Eu acho que ainda não existe um probiótico adequado no Brasil. Se fala mas alguns probióticos que a gente usa, mas ele não responde, porque você não pode fazer um tamanho único para todo mundo. Como você falou, professora, realmente cada um tem a sua microbiota. Então, se você faz um probiótico, aquele probiótico que está na indústria, para fulano, ciclano, beltrano, você não vai encontrar uma resposta que deveria ser adequada. Então, um probiótico que a gente tem hoje custa R$800, que é o VCL3, que a maioria dos trabalhos que a gente vê faz referência só ao VCL3.
não faz referência a nenhum outro probiótico. Mas só para retrocolite, né? Para retrocolite. Para retrocolite, né? Então, é isso que a gente vê. Mas, enfim, é um caminho que tem muita coisa ainda. Uma coisa que está sendo muito estudada hoje, professora, a senhora bem sabe, são os espossomas. O espossoma hoje está muito em evidência. Qual é a influência do meio ambiente no dia a dia do paciente? Essa epigenética, como é que ela interfere na qualidade de vida, o que é que modifica o comportamento da nossa microbiota? Então, hoje, ela está sendo estudada bem a exposição, né? É uma coisa muito importante. E para falar nisso, desculpe falar um interromper. Eu também tenho a curiosidade de ver os trabalhos, no Clinical Trials, tem 180 trabalhos de transplante de microbiota lá postados. Então, em andamento ainda. Tem alguns que já terminaram, então, em andamento. Nos últimos 10 anos, professora, quando a gente coloca o keyword de transplante de microbiota em doença inflamatória, em 10 anos tem 498 papers. Então, já foram publicados no PubMed. E em 5 anos tem 285. Então, você imagine a quantidade de informação que a gente recebe. É importante também que a gente saiba separar o joio do trigo, porque tem muito trabalho lixo. 80% do trabalho são ver. E só 20% pode ser retirado para você não perder tempo em ler tanta coisa que não vai trazer nada de acréscimo para a gente. Isso mesmo. É isso que a gente vê no dia a dia. Excelente. Muito obrigada. Leila, vai fazer sua pergunta? Sim, querida. Boa noite a todos, parabéns aí aos palestrantes que deram um show hoje à noite. Professora Maria do Carmo, uma grande felicidade ter a senhora conosco, sempre brilhante. E eu gostaria de fazer uma pergunta justamente dirigida à senhora sobre a interferência do uso dos probióticos nesses estudos com relação ao eixo intestino-fígado, e o uso dos probióticos e dos simbióticos no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Se isso realmente a senhora tem alguma evidência de algum impacto disso na clínica, né? Algum impacto de melhoria nesses pacientes, ou se isso a gente não tem ainda uma firmeza com relação às pesquisas. Muito obrigada, Leila. Prazer é todo meu estar com vocês aqui. Muito trabalho, né, em fígado, né, microbiota, fígado, nossa, muito estudo, e nesse eixo aí que você citou, ainda mais. Eu, particularmente, não tenho experiência, não conheço no Brasil, assim, experiências específicas, mas a literatura tem muita coisa interessante sobre os probióticos, especialmente na esteatohepatite, nessa doença que é, né, uma epidemia aí, especialmente, acho que já no nosso meio e no mundo ocidental. Então, eu não saberia falar hoje quais cepas, mas existe um trabalho muito interessante, posso te passar, que essa semana eu vi, é exatamente o que você pergunta. É uma revisão, um trabalho de revisão sobre esse tema, que acabou de ser lançado, que eu posso encaminhar para você, e que a gente, então, pode entender um pouquinho o que a pesquisa hoje está falando, mas eu, particularmente, não trato ainda esteatohepatite, ou mesmo as fases mais avançadas, com nenhuma cepa específica de probiótico. E não incluo no tratamento desses pacientes. Mas, por exemplo, quando emagrece, a gente sabe que melhora muito a microbiota, né? Então, se tem uma consequência, uma causa, melhora tudo, melhora a resistência à insulina, melhora a glicose, melhora... Então, será que é a microbiota, ou será que é o que a gente sabe de conceito clássico mesmo, da melhora metabólica? Então, são muitos desafios aí para os próximos anos, nesse conhecimento global aí, do que realmente representa essa microbiota, o papel da microbiota, do transplante da microbiota, que o doutor Álvaro tão bem aí pontuou agora. Então, são aspectos que, com certeza, vão ter mudanças radicais aí nos próximos anos. Muito obrigada. E, professor Álvaro, eu gostaria de lhe parabenizar, né, pela aula brilhante e dizer que a gente
nós da UFAL somos extremamente orgulhosos pelo seu trabalho, né? É uma coisa que realmente diferencia a nossa universidade e nos orgulha bastante, viu? Parabéns e continue firme nesse seu propósito, que você é a prata da casa. Obrigada. Obrigado, Leite, pelas palavras. Professora, aproveitando aqui, Marta, é uma pergunta para você, para a professora. Agora, no congresso do Rio Microbiota, lá em Washington, a bola da vez foi a Akkermansia mucinífera. Foi a bola, foi a mais desenhada, né? E para tratamento de diabetes, uma série de situações, obesidade, e também para patologia do aparelho do fígado, da hepatologia. A senhora tem alguma coisa na cabeça para trabalhar essa Akkermansia? Não, pois foi eu até não fui a esse congresso, mas o site, inclusive, né, sugiro aí que todo mundo entre, né, que é o Gut Microbiota for Health, ele é livre, ele tem inglês, tem espanhol, e traz todo o resumo desse congresso a cada ano. Eu fui já em alguns, e acredito que eles vão desenvolver, né, a nível de específico mesmo na doença metabólica, vários trabalhos aí com ela, com essa cepa específica da Akkermansia. Existem vários estudos muito interessantes. Agora a gente está indo ao DDW aí, com esse olhar na microbiota, vamos ver que aí o DDW traz o resumo dessas coisas todas aí que aconteceram, e a gente pode ver, pelo menos do ponto de vista de futuro, né? Não é presente, mas de futuro, as pesquisas. Mas você está de parabéns aí com o seu trabalho, nós já conversamos algumas vezes aí sobre o seu trabalho, é muito bacana mesmo, parabéns. A senhora foi incentivadora, porque quando eu falei, a senhora disse, vai em frente, não em frente mesmo. Fazer. Eu criei coragem, eu falei com as pessoas que poderiam me ajudar, né? Houve muita... Tem vários... muita coisa interessante. Eu agradeço bastante, professora. Seu trabalho é fantástico. Seu incentivo, foi muito bacana. E o James também, que foi o causador desse problema. Ele foi que me levou lá para Minas Gerais e apresentou o Eduardo. Enfim, obrigado, James. Sempre agradeço a ele essa possibilidade. Tem que agradecer, é uma honra. Você honra Alagoas e a gente levou você a Gonzaga, Eduardo e ao Daniel, porque sabia do seu potencial e o resultado. Então, Alagoas tem condições de fazer coisa boa, uma prata que tem, a qualidade dos colegas que tem, como você na Universidade Federal, é uma honra muito grande, apesar de eu não ser professor da UFAL, ser da estadual, mas para toda Alagoas é uma honra, seu trabalho é reconhecido, na última SBAD, o próprio doutor Eduardo Garcia Vilela nominou seu nome lá na palestra dele, elogiando o seu trabalho e mostrando seu resultado, que é um orgulho para todos nós, ó. A gente precisa disso. Notícia ruim chega. A gente tem que mostrar que aqui também se sabe fazer medicina. Parabéns. Obrigado, Jean. Peço desculpa que eu vou ter que sair agora. Um abraço para vocês. Obrigada, Obrigada pela participação, Jean. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Vanina, da plateia? Tem a doutora Ângela Nóbrega de Sá, levantou a mão. Pois não, Ângela. Oi, boa noite a todos. A minha pergunta vai para a doutora Maria do Carmo. Quando o paciente faz cirurgia bariátrica e apresenta desbiose, com dificuldade de responder a quase tudo que é probiótico, dieta, mudança de vida, qual seria a abordagem que a senhora faz, se a senhora já teve algum paciente assim, que tenha ideia para dar para a gente? Muito obrigada, Ângela. É um desafio nesses bariátricos aí com sintomas de distensão abdominal, diarreia crônica, e muito comum nesses pacientes, supercrescimento de bactérias do intestino delgado, extremamente comum. A gente tem uma experiência, existe um estudo sendo desenvolvido aqui em Belo Horizonte, mostrando uma alta prevalência nesse grupo de pacientes, e talvez o que a gente possa ajudá-los com uma melhora é tratando o supercrescimento, tradicionalmente, e usando aí talvez um esquema antibiótico, se caso confirme
o supercrescimento. Mas é uma desbiose. Na verdade, o supercrescimento nada mais é do que uma desbiose instalada, franca, e que com consequências, especialmente em pacientes cirúrgicos, o bariátrico é cirúrgico, além de ser metabólico, tem uma série de alterações na sua própria microbiota pela vida fora, a microbiota do obeso, mais agressiva, então é difícil mesmo, não existem assim nenhuma indicação específica de cepas probióticas nesse caso, mas talvez a grande indicação seja numa busca de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Muito obrigada. Mais alguma pergunta da plateia? Acho que agora encerrou as perguntas da plateia, doutora Marta. Então, vamos encerrar essa mesa, que realmente foi brilhante, aprendi muito. Doutor Manuel Álvaro, assim, engrandece nossa Alagoas com seu estudo ímpar, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser reconhecido nacionalmente. Eu tenho absoluta certeza. É muito empenhado, estuda muito, então, meus parabéns e muito obrigada pela participação, doutor Manuel Álvaro, muito mesmo, fiquei muito feliz. Obrigado. Doutora Maria do Carmo, sempre com essa leveza, com essa inteligência, com essa didática. Eu gosto demais. Há muitos anos que eu acompanho suas palestras e todas elas, eu posso dizer, aprendi. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria do Carmo. Obrigada, E espero que prazer a foi todo gente meu. faça uma mesa redonda presencial com Se Deus vocês. quiser, voltar nessa terra linda aí que eu adoro. Obrigada. Muito obrigada. E bom congresso aí na Bahia, né? Já está na Bahia? Não, vou amanhã cedo. Certo. Amanhã cedo vou para lá, fico até lá sábado e volto. Então, um bom congresso. Obrigada, Mas muito obrigada a vocês e obrigada a todos os participantes. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos e foi muito produtiva a noite. Eu sabia disso, eu tinha certeza que ia ser uma noite brilhante. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Muito obrigada a todos. Parabéns, Martinha, pela condução. Parabéns, Vanina. Obrigada. Boa noite, minha gente. Um abraço a Bom todos. descanso. Boa noite. Boa noite. Oi, Fernando. Oi. Obrigado.